O boletim informativo de hoje vai tratar de saúde suplementar. Nós estamos recebendo aqui 3 convidados para falar desse tema. A doutora Lúcia Santos, que é presidente do CIMEP e da Federação Nacional dos Médicos. Boa tarde para a senhora. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, telespectadores da Cidade Verde. Estamos recebendo aqui também o doutor Renato Leal, que é tesoureiro da Federação Nacional dos Médicos. Boa tarde. Boa tarde a você, Tiago, aos telespectadores. Estamos aqui para debater esse assunto que é importante. Muito obrigado pela sua presença. E o doutor Samuel Rego, vice-presidente do CIMEP e da FENAM. Boa tarde também, doutor Samuel. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, telespectador. E obrigado pelo convite de estarmos participando aqui do programa. A satisfação é nossa em recebê-los. Bom, tratando de saúde suplementar, queria primeiro que a doutora Lúcia pudesse nos explicar. Trata-se especificamente dos serviços oferecidos pelos planos de saúde e qual a importância dele, inclusive como complemento ao serviço que já é feito pelo poder público. Doutora Lúcia. Sim, Tiago. As entidades médicas, nós temos sempre uma imensa preocupação com a qualidade da saúde que é ofertada à população. Não só a saúde pública, como a saúde suplementar, que é aquela onde tem os planos de saúde. Nos preocupamos muito com isso, porque em ambas, tanto na saúde pública como suplementar, quem está na linha de frente não é o gestor público ou privado, é o médico, né? Então, veja agora, por exemplo, e nós lutamos muito por essa qualidade. Veja agora, por exemplo, o caso emblemático que saiu aí sobre um plano de saúde, um paciente que entrou no hospital para ser atendido por esse plano e o imbróglio que deu para a médica que foi fazer um procedimento, né? Então, isso é de conhecimento de todo mundo no estado do Piauí, chocou a categoria médica. O plano de saúde, o tal, dizem que ele foi vendido por uma multinacional, então ninguém sabe se é chinês que comprou, se é americano. O certo é que o gestor não está lá para responder. Então, um comunicador saiu aí, essa vídeo dele para quem quisesse ouvir, acusando uma médica, inclusive chamando de doutora da morte, uma médica que tem especialização, RQE, dizendo que a mãe dele entrou saudável, né, no hospital e que saiu morta. Olha, a paciente não era da médica, era do plano de saúde. A médica foi chamada para fazer um procedimento. Procedimento nenhum é isento de risco. Esse risco aumenta de acordo com a idade e comorbidades. Eu mesmo conheço a mãe do apresentador, a dona Felicidade, eu fui cliente dela, minha família, fomos cliente dela. Na época, uma família conhecida de sobrepeso. Agora eu não sei como ela estava, mas com certeza idosa, né? E ele, idosa, com muitas comorbidades. E o que é que a gente viu? Essa execração pública da médica, que é o que nos preocupa. O comunicador faltou com a verdade, foi desonesto, então ele condenou, ele julgou, condenou e deu a pena, que é de execração pública, chamando de doutora da morte. Ele só esqueceu de dizer a idade da mãe para a população e as comorbidades que ela tinha. O que é que a gente se preocupa, Tiago? Nós, médicos, somos muito preocupados com a qualidade que a gente oferta. Nós estamos sempre brigando contra abertura indiscriminada de escolas médicas, revalidação de médico que o governo federal está abrindo mão, né? Contratando um médico sem revalida, sem sua qualificação atestada. Então, quem responde por tudo isso, quem é penalizado com isso é a população com problemas e o médico que está à frente. Então, assim, o Sindicato dos Médicos, muito preocupado com isso, logicamente, esse comunicador vai responder pelo que ele acusou, pelo que ele fez. Ele foi injusto, faltou com a verdade, prestou um desserviço para a população, né? E se colocou acima da lei, como se a gente estivesse voltando no faroeste, onde a bala é a difamação. Então, o Sindicato dos Médicos vai sim processar, né? Nós já estamos com nossa assessoria jurídica processando, que esse senhor vai ter que pagar pelo que ele fez. E o descrédito aqui não foi para a categoria médica, muito menos para a médica, que ela tem qualificação e tem RQE, ela tem especialização em RQE, sua qualificação comprovada. O descrédito ficou para esse comunicador,
que além de ter utilizado um meio de comunicação a bel prazer, ele ainda se achou acima da lei, acima de todos, o que não é possível, causando um temor e um desserviço para a população. Porque quando você está com um meio de comunicação desse, você tem que saber o que é que você informa, o que é que você divulga. Verdade. Bom, tratando de saúde suplementar, eu queria perguntar para o Dr. Samuel quais são os maiores desafios enfrentados não só pelos beneficiários, mas também pelos médicos na atualidade. Bom, um dos grandes desafios, né, que a gente vivencia hoje é em relação à qualidade do sistema, né? Então, hoje em dia, Tiago, já há uma tendência nem se falar mais, por exemplo, em erro médico. Se fala em eventos médicos, considerando que, além do atendimento do médico, há todo um sistema envolvido naquilo. Por exemplo, nesse caso, como a doutora Lúcia acabou de citar, né, você vê ali uma pessoa que se sentiu lesada, né, por conta de um ato médico e ele acusa a pessoa da médica. Mas não se vê, por exemplo, essa mesma pessoa criticando quando vem médicos para o Brasil sem revalida. As instituições médicas, né, se posicionaram contrário a isso. E o que a gente percebe? É que há por detrás desse atendimento, há todo um sistema que muitas vezes não oferece qualidade, né? É um sistema muitas vezes que vislumbra, por exemplo, o lucro, e o médico ele está inserido dentro desse sistema e ele passa muitas vezes a ser como que um refém. Então nós precisamos estar aqui denunciando, né, situações como essa. Não podemos aceitar que o médico seja culpabilizado de todos os desmantelos que envolvem esses sistemas de saúde, tanto na saúde suplementar como também na saúde pública, né? Haja visto que, por exemplo, essa questão dos médicos que estão vindo sem revalida, qual é o objetivo? É de atender pessoas pobres, pessoas que estão nas periferias. E qual é a qualidade, né, desse atendimento? Então, hoje, tudo isso está relacionado também com a saúde suplementar, porque ela é influenciada por todo esse sistema de saúde. E isso é um grande desafio, porque o médico hoje ele está numa situação de tensão muito grande, de uma condição que está além daquilo que ele foi preparado, daquilo que ele foi treinado, e que ele não pode responder por isso, mas por estar na linha de frente, ele muitas vezes é quem é acusado, muitas vezes até sofrendo violências físicas. A gente tem recebido cada vez mais aí denúncias aí de agressões verbais e físicas contra médico. E a doutora Lu citou um caso emblemático, aí, que uma agressão, um crime, né, contra uma médica que é uma pessoa conhecida, preparada, né, uma médica decente, que presta um bom serviço para a população, inclusive de saúde suplementar, e passou por uma situação onde é previsto isso, né, complicações de procedimentos médicos, e está sendo aí execrada de forma injusta. E nós precisamos estar aqui, né, denunciando isso, colocando isso, para que haja uma reflexão, né, e que possa haver mudanças, porque os médicos hoje estão adoecendo, Tiago. A gente viu há pouco tempo um médico que tirou a própria vida numa situação semelhante a essa. Comoveu o país inteiro. Nós recebemos mensagens de instituições médicas de outros estados, né, se solidarizando com essa condição, e parece que a situação não melhora, só está piorando. Então a gente tem que parar e pensar sobre essas coisas que vêm acontecendo, porque a saúde mental dos médicos cada vez mais está indo por água abaixo. Doutor Renato, de que forma o CIMEP tem atuado para garantir essas condições de trabalho necessárias para a categoria dentro da saúde suplementar? Bom, o básico é a briga da gente diariamente, exatamente pela precarização, porque existe a precarização no setor público. A gente está vendo aí a colocação de OS, para contratar outra OS para contratar os profissionais, que muitas vezes não recebem nenhum salário. Mas essa precarização também está existindo nos planos de saúde. Há quanto tempo os planos de saúde não dão reajuste? Não tem. Não tem reajuste. Sim. Certo. Outra coisa, a relação médico-paciente mudou muito. Antigamente os médicos eram autônomos, o paciente procurava aquele profissional, por quê? Por indicação de parentes, de amigos. Quando ele ia para lá, era uma relação já respeitosa. Era o paciente que procurava o médico. Com o advento dos planos de saúde, o que é que acontece? O plano bota uma lista lá, os pacientes não sabem, nem conhecem aqueles profissionais, eles são direcionados
E aí já começa tudo errado. Não existe, a relação médico-paciente está quebrada, não existe a confiança. E aí começa todo esse problema que a gente está vendo agora, né? Então, é uma precarização total no serviço também suplementar. Por quê? Os gastos com os profissionais médicos não chegam a 10% do custo do plano de saúde. E o trabalho do médico é o mais importante. Onde começa tudo, é ali. Quer dizer, o trabalho está sendo totalmente colocado à parte. O médico é apenas uma pecinha que não tem significância alguma. Entendido. Eu queria saber também da doutora Lúcia quais são as perspectivas para a saúde suplementar no estado do Piauí, qual é a orientação do CIMEP para a forma como os médicos devem lidar com elas, não só as perspectivas, mas também com esses desafios postos que a senhora e os demais aqui citaram. Tiago, a nossa preocupação é o alvo do todo o trabalho médico é o paciente. Os médicos, eles estão muito bem representados, né, pelas suas entidades. O Sindicato dos Médicos está sempre alerta. Estamos aqui abordando esse assunto de frente com a população. A médica já está sendo cuidada sob o ponto de vista emocional. O processo judicial também está devidamente encaminhado. E a nossa preocupação é também com a população de, ao ouvir uma situação dessa, ela ficar perdida, porque isso é um desserviço, né? Quem é que não fica apavorado achando eu entrei no hospital para fazer um simples exame e vou sair morto? Isso é um desserviço, né? Não é dessa forma, não tem nenhum procedimento que não traga risco, mas ele está diretamente relacionado, como eu falei, à idade e às comorbidades. Então, alertar para a população que aos médicos nós damos toda a assistência, como está sendo dada essa médica, e a população que ela fique segura, porque nós lutamos sempre pela qualidade que nós ofertamos à população, né? Seja na saúde pública, o doutor Samuel citou aqui o Revalida. O governo federal está botando médicos de vir de fora sem Revalida para atender, porque é para atender pobre. Esse comunicador alguma vez denunciou isso, nós denunciamos, nós estamos em cima contra a abertura indiscriminada de escolas médicas. Muitas vezes nós somos acusados de corporativismo, não é verdade. Nós queremos uma boa formação para o médico, para que o médico atenda bem a população. O Piauí, ele tem um título de polo de saúde, porque quem nos antecedeu trabalhou muito para isso. E nós, toda a nossa luta, de toda a categoria médica ao qual nós representamos, é para que a gente possa ofertar o nosso trabalho da melhor maneira possível, com qualidade, com respeito, com autonomia, né? Inclusive a remuneração passa por isso. A nossa atualização médica, ela não é barata, pelo contrário, é muito caro. Nós médicos fazemos isso com os nossos próprios recursos, indo para congressos, cursos, vivemos estudando. Isso tudo para quê? Porque nós queremos perder balada, noite de sono, uma festa. Família, não. É porque quem faz medicina é uma espécie de sacerdócio. Logicamente, um sacerdócio remunerado. Mas não é todo mundo que pode fazer medicina. Porque a pessoa tem que nascer com esse pendor, tem que gostar de gente, tem que se dedicar a gente. Daí, por isso, nós estamos aqui muito preocupados, inclusive com a revolta da categoria médica com esse caso, porque nós tivemos um caso recente de perda de um colega idôneo, que dedicou sua vida toda para isso, deixou família, filhos pequenos. Então, nós, inclusive, precisamos que isso tenha um pouco de controle, porque nós médicos nós somos muito bem fiscalizados. Entendi. Já está sendo aberto um processo para avaliar tudo, mas as outras profissões como essa têm que ser fiscalizadas também. Acredito que, como médico, não é todo mundo que nasceu para ter pendor para a comunicação, para o jornalismo. Precisa ter um conselho fiscalizando, porque essa pessoa precisa estar preparada, porque ela vai mexer com gente também. Vai informar ou desinformar. Mas eu quero tranquilizar a população
que nós estamos. Eu sei que problemas existem, doutor Renato, doutor Samuel falaram das novas relações, assim como as relações entre pai, mãe, filho, irmão, irmã, a relação médico-paciente sofre alterações, mas a gente tem que sempre buscar o melhor, seja que profissão for, para que a gente traga benefício para a população e não desserviço. Doutora Lúcia, muito obrigado. Doutor Renato também. Doutor Samuel, muito obrigado pela participação no Jornal do Piauí. Nós teríamos outras perguntas, mas realmente já extrapolamos aqui no tempo. Obrigado pela participação de vocês. Nós aqui agradecemos. Boa tarde a todos. Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde.